Olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas ao Condomínio Legal, o lugar onde a gente fala sério sobre o condomínio, mas a gente não perde o bom humor. E hoje eu tô com duas pessoas notórias no nosso ramo condominial e aqui nesse podcast, porque aqui nesse podcast esses dois mandam, hein? E hoje a gente vai falar sobre uma febre aí, uma tendência. Não só no mundo condominial, né, no nosso ramo, mas geral entre as empresas, né, que é o crossing. Mas calma, não é nada de inglês aí complicado, não. É aquele esqueminha de juntar forças entre as empresas se juntam para fazer aí um serviço ou um empreendimento em si. É uma questão de unir expertise. E hoje o bate-papo é com esses dois maravilhosos, que estão craques nisso. João Degecon, que entende tudo de obra, de reforma, de gestão técnica. Já falamos de tudo aqui, né, João? Sim. E agora vamos falar hoje de crossing. Chique também, né? Parceria, Moderno. Parcerias. É isso aí. E o Fábio Deiforte, engenharia, especialista quando o assunto é energia, tecnologia e inovação. Né, É Fabinho? isso aí. Obrigado pelo convite novamente, Imagina, André. eu que agradeço vocês dois aqui, porque sempre enriquece o nosso espaço. É isso. Então, vamos lá. Deixa eu fazer uma primeira pergunta para você. Hoje a gente vai falar sobre os assuntos. Estão preparados? A gente fala sobre os assuntos meio... Estamos afiados. Estamos afiados. Porque, assim, o crossing é uma tendência no mercado em geral, né? As Sim. empresas unirem as expertises, até para que aquela coisa da gente perder um pouquinho da visão do genérico, né? Do geral. Isso eu vou falar como administradora. Isso para as administradoras já é bem comum, né? E algumas questões ela é até obrigatória. Vou te dar um exemplo. As administradoras não podem vender serviços jurídicos. Isso é proibido. Né, mesmo que tenha um advogado responsável, por exemplo, a Silva Santos não vende serviço jurídico, a gente necessariamente precisa ter um parceiro ou buscar dentro do mercado essa solução para o nosso cliente. Então, se precisar entrar com contencioso, ou se precisar de algum serviço jurídico, onde você precise da OAB, né, do advogado, a administradora, mesmo que tenha ela não pode oferecer, isso é proibido. Né? Eu acredito... É interessante, né? Porque você não pode confundir as coisas, né? Então, vamos lá. Vamos falar, assim, do positivo, tá? E vocês já têm isso, já se conhecem há muito tempo, já trabalham juntos, é por isso que estão aqui. Inclusive, gente, nós vamos fazer uma externa do resultado do trabalho de vocês dois juntos. Certo? Aguardem aí. O João viajou, nos abandonou, vai estar de volta. 6 meses de férias. 6 meses de férias. Mentira. Agora ele está de volta, nós vamos falar sobre o crossing, depois eu vou mostrar o resultado disso, né? Porque a gente gosta de mostrar as coisas que funcionam, né? Como é que começou essa parceria, Fábio? Bom, a gente fez um trabalho junto, né, João? Foi bem legal. Nós fizemos um condomínio junto lá no Guarujá. E o João, ele estava cuidando de toda a parte da impermeabilização da parte alta lá do condomínio, né? Então, toda aquela remoção da manta antiga, né? Tava um prédio com bastante problemas de infiltração. Um processo normal, eu acredito, até pelo tempo, né, João? De existência ali do condomínio. E o síndico, né, nos convidou para orçar a instalação do para-raio, porque envolvia justamente uma parte do trabalho que o João estava fazendo lá. E aí foi muito legal, porque a gente chegou lá, a gente já se conhecia, na verdade, né? E quando a gente chegou, que eu vi lá o João, eu falei, puxa, João, agora que eu associei que essa parte que você tá tocando aqui e tal. E o que é legal disso, né, André? Quando você junta duas expertises ali, o João com toda a experiência que ele tem da parte civil e tudo mais, e passa uma demanda, né? Coloca ali as entraves. Olha, eu preciso que isso aqui seja feito desse jeito, assim, para não impactar nesse ponto, para que o serviço tenha garantia, tenha qualidade. E aí a gente une as forças para poder realmente fazer aquilo acontecer, que é fazer mesmo um estudo de engenharia para achar uma solução. Então, essa parceria começou assim, né, João? E aí, desde então, estamos fazendo alguns para-raios e impermeabilizações por aí. E, João, dá para trabalhar tranquilamente assim junto? Eu vou falar só... Eu vou te cutucar vocês bastante, porque isso é um assunto polêmico, porque a gente sabe que existem
empresas que gostam de abraçar. E o mercado hoje em dia ele está indo um pouquinho para uma outra vertente, né? Daquela coisa de não abraçar todas as causas. Né, de você então, realmente... Existe especialidade. Isso. Você não é especializado em tudo porque você vai fazer. Um exemplo, a Engecom ela atua na área da construção civil, a parte civil. A parte elétrica a gente não faz. Certos tipos de parte hidráulica também não fazemos. O exemplo, vamos fazer um serviço, no caso do Plajan, que é onde nós nos encontramos juntos, eu e o Fábio lá. Todo o serviço de impermeabilização, no último andar, tinha todo o cabeamento do para-raio. Passava lá. Perfeito. Aí falei com o síndico, olha, um dos itens que mais interfere na impermeabilização é quando chega o pessoal do para-raio e fura a impermeabilização. Então, eu falei para ele, você teria que ter uma empresa, né, conversando com a gente, com a Engecom, para que não interferisse no serviço do outro e que no final o resultado fosse excelente para os dois lados, tanto para a impermeabilização como para o sistema de para-raio. E como seria isso? Fazer de um jeito que não atrapalhe o outro. Um não fura o serviço do outro. Quando eu falo furar, é furar a impermeabilização. Sim. E assim foi feito. Não acaba não estragando o serviço do outro, né? E uma empresa só vai levantar voo se ela tiver parcerias. Sim, exatamente. Se não tiver parcerias, você não vai levantar voo. Então você tem que ter parcerias, que nem ele é especializado em para-raio. Então todo serviço, nós estamos fazendo 3 obras juntas. Exatamente. Nós estamos no Florença também, eu estou trocando revestimento de fachada, tem os cabos do para-raio que descem na fachada. Ele também está lá. Estamos fazendo o Bacará, Emílio Bacará, e também é um serviço bem parecido com o do Plajan. Então tem toda a rede que passa da gaiola de Faraday ao redor do prédio, tem que tirar essa gaiola, fazer um serviço de impermeabilização e ele recolocar. Na verdade, ele tira e o sistema tem que continuar funcionando. Isso não pode parar o para-raio. Você sabe que vocês estão falando sobre isso, e isso parece mais comum, mas não é. Isso tem muito a ver com a gestão que você faz das suas obras, Sim, né? Claro. Porque eu, como administradora, vejo várias obras aí rolando, principalmente em questão de permeabilização ou questão de revestimento de fachada. Nem toda empresa, nem toda empreiteira tem essa gestão técnica de chegar para o síndico e falar, olha, você vai ter problemas, a gente vai precisar de alguém que vai tirar teu para-raio, que depois vai colocar seu para-raio, ou de pensar no posterior. Não, você tem que pensar no cliente, não só no teu serviço. Se você não pensar no cliente, você vai fazer o teu serviço e vai embora. O próximo que vem, ele não sabe que pode furar a manta. Não pode furar a manta. Estraga o seu ele vai furar a manta, depois eu coloco ali um PU ali, eu coloco um asfalto ali, vai resolver. E o síndico aceita. Depois eles ligam pra gente, tá vazando tua impermeabilização. Você chega lá, nossa, o cara para-raio passou aqui e furou tudo. E já vi acontecer isso aí em casas de máquina, né, de elevador. Queimou o elevador. Por quê? Eles passaram a montar a haste do para-raio lá, furaram a manta, furaram os extensores, os tirantes, furaram também, furaram a fita. Ou seja, fizeram um queijo suíço era um chuveiro a casa de máquina. Sim. Era um chuveiro. Você estraga totalmente. Queimou o elevador. Você acaba com todo o investimento do condomínio. E o seguro não cobriu. Não, porque é negligência. Sim. Foi um dano ao serviço de impermeabilização causado pela empresa que foi lá de para-raio. E o que é mais legal disso, André? Que eu percebi assim, trabalhando esses condomínios que a gente tem feito junto, é que tem fases da obra dele que a gente precisa realmente conversar. Assim, João, eu preciso fixar o para-raio. E não dá para fixar ele com cola tenaz, né? Ele não fica, a gente precisa colocar parafusos, né? De um tamanho e tudo mais. Então, como que a gente faz isso sem prejudicar? Teve no Plajan, inclusive, e em outros, o que a gente fez? Ô, João, antes de você passar a tua impermeabilização nesse ponto, espera aí que eu vou lá colocar os suportes, deixo tudo pronto, aí você passa a impermeabilização e na hora de eu montar todo o equipamento, já está tudo pronto. Já está fixado, porque aí já foi feita a impermeabilização antes. Essa é uma das soluções, né? Tem outras que a gente vai desenhando conforme a estrutura de cada condomínio. Cara, sensacional, porque é aquela coisa de você focar na solução do cliente, né? E você minimiza toda a dor de cabeça desse cliente aí, do pós-obra, e até do próprio investimento, né? Você economiza dinheiro aí nessa história, porque você não remedia, né? Você é sincero com o cliente, né? Você mostra para ele as dificuldades que vão ter, que vai ser muito mais em conta se ele fizer uma parceria já com a empresa de para-raio, trabalhando os dois juntos, do que vir depois, daqui a 6 meses ele vai contratar o cara.
Com certeza, a empresa que ele contratava vai causar algum dano na impermeabilização. Vai furar tudo. Uma das minhas perguntas era assim, se os síndicos são desconfiados, mas eu tenho certeza que os síndicos não são desconfiados. Não. Eles acreditam, eles confiam cegamente, né, João? Eu tenho certeza disso. Não é que confiam cegamente, você passa a credibilidade para ele. É questão de na hora que você estiver conversando com isso ele. é um mérito seu, né? Então você passar a credibilidade, passar conhecimento técnico, e aí ele começa a entender melhor como é que são as coisas, como é que tem que ser uma obra. Porque você explica até o porquê disso tudo, né? Exatamente, Não é uma questão, olha, tem que ser assim, né? Você explica toda ou do porquê. Né? E a gente está falando sobre isso, foi até o Fábio que deu essa ideia, porque a gente já tinha, né, programado de fazer essa externa do resultado, Sim. do para-raio, porque foi uma dor de um condomínio, a gente já falou sobre isso, né? E ainda existe essa dor lá no condomínio, que foi fazer tanto impermeabilização como fazer revestimento de fachada. E é um condomínio de orla, de praia, está sem os para-raio tudo solto lá. E a gente tinha conversado sobre isso, né? Sobre essa parceria de quando você vai fazer um investimento de fachada ou como você vai fazer uma impermeabilização, onde você tem realmente uma empresa ali com especialidade nisso, né, especialista nisso para fazer da melhor maneira. Quer ver um detalhe técnico interessante? Nós moramos na região com a maior verticalidade do país em prédios. Sim. São José é campeão. Agora, quantos raios caem por ano? Eu tinha esse dado, eu falei sobre isso. Não, a gente falou, eu quero passar para quem está assistindo a gente. Absurdo que a quantidade. Nós estamos falando de para-raio, mas é um item super importante para o prédio, mas muito importante. O para-raio, se cair um raio no prédio e não tiver o sistema funcionando corretamente, com aterramento e tudo, você vai ter tantos danos que o seguro não vai cobrir. Exatamente, e danos no condomínio e danos no patrimônio dos condôminos. Dos condôminos, dos apartamentos. Se alguém estiver tomando banho, pode levar uma descarga elétrica. Você pode ter danos materiais quanto danos físicos, né? Por melhor que esteja seu grupo lá embaixo, lá da parte elétrica, para aqueles pode estar novinho. Se não tiver um para-raio, não tiver em dia. Agora a pessoa, meu prédio tem 5 andares, do lado tem um de 10, mas pode cair no de 5. Nós conversamos sobre isso também, lembra? Tem gente que tá gravado lá. A pessoa está andando na praia, a 10 metros de um prédio de 10, 20 andares. O raio cai na pessoa que está na areia. Cai. Entendeu? Então exatamente. Pode cair muito bem num prédio de 5 andares. E o raio cai 2 vezes no mesmo lugar, viu, gente? Cai. Mais de uma, na verdade. O raio cai mais de uma vez. Até fazendo um reforço, né? A gente falou disso na última conversa lá, né? Por isso a importância no dia que tava caindo um monte de raio, eu lembro que tava chovendo, caindo todos os raios. A importância de você fazer esse acompanhamento anual. Porque a gente vive, né, numa cidade litorânea. Nós estamos sujeitos as intempéries do tempo, maresia, excesso de sal, tem uma série de coisas aí que prejudicam todos os materiais metálicos. Então, assim, se você deixa aquilo desassistido por muito tempo, um parafusinho de uma gaiola que soltou, de uma conexão de uma descida, inviabiliza todo o funcionamento do teu para-raio. Entendeu? Então, o que o João está falando é extremamente importante. Se você não faz um acompanhamento, você faz toda uma obra em conjunto, né? Monta todo o sistema, mas se você não faz manutenção, você também fica desassistido. Total. Não, e mesmo porque também é um item obrigatório, né? E a gente nunca acredita. Essas normas, elas surgem para prevenir, né? Sim, e o brasileiro precisa começar a aprender a lidar com a prevenção, não só com a remediação, né? Já tá impermeabilização de laje. Existe um período também, né? Não é impermeabilizei hoje e esqueço aquilo pro resto da vida. Aí depois começa a vazar de novo no último andar lá, no condômino, aí que chama, aí para fazer. Existe uma manutenção também na parte civil, não existe? Muitas coisas influenciam no bom andamento da impermeabilização, né? Trinca em fachada, parte hidráulica, e a pessoa fala, ele fez a impermeabilização no último andar, está vazando, fez a impermeabilização no térreo, está vazando, mas qual motivo está vazando? Sim. O que nem para-raio, ele fura a laje do térreo para chegar no subsolo, onde vai estar as hastes do aterramento. Exato. Então tem que saber como perfurar a laje, onde passar, fazer a impermeabilização ao redor desse cabo que vai descer. São detalhes técnicos que, assim, parece que está mudando, né? Antigamente, eletricistas faziam, hoje não. Empresas com engenheiro elétrico, né? Porque tem norma, tem que seguir a norma. Porque também hoje, graças a Deus, o mercado tá se modificando no sentido de cada um ter a sua especialidade, né? E também por causa das NRs, normas regulamentadoras. Eu acho que isso está fazendo com que o mercado fique mais sério, né? Porque você precisa de um investimento
Porque é muito investimento, João, para você ter essa expertise. Não é você não fez a faculdade há 30 anos atrás e está sabendo tudo até hoje. Você está o tempo inteiro. Outra coisa mudou, João, de Não, 30 tem que anos. estar Não, está atualizando. estudando o Tem- tempo inteiro. Você tem tem que que estar atualizando investindo todo. nisso. Não é só investimento financeiro, mas de investimento de tempo. Que a grande dificuldade que a gente tem não é só de você se lançar no mercado, é você permanecer nele e você estar sempre atualizado, Claro, né? Ainda claro. mais na área de engenharia. E assim, tem que gostar daquilo que faz, né? Tem. Que nem eu estava viajando agora de férias, e onde eu passava, onde eu via um tipo de obra, eu ficava olhando, né? Aí, minha mulher, você está tirando foto do quê? Está tirando foto daquilo dali, que é muito legal, eu não conhecia aquilo dali. Aquela Olhava- ferramenta ali que eu não Aquela, sabia que... nossa, aquele guindaste lindo que tá ali, aquele maravilhoso. mas é assim, você vai criando e vai aprendendo, né, com as experiências dos outros. A gente percebe isso na Engecom, né? E é Sim. que na Inforte vocês já são tecnológicos, né? Já A gente estuda pra Estuda pra caramba, tem um caceta. time lá, a gente, cara, tem demandas, assim, vem coisas que estão fora um pouquinho do nosso, da coisa corriqueira, do dia a dia, sabe? O pessoal pede tecnologia, inovação e tudo mais, e aí você tem que estudar realmente, porque tem soluções de engenharia que não vem pronta, né? Um pacotinho, olha, você empacota isso aqui, tá pronto. Né? Na construção civil também, às vezes, Sim. cara, eu quero fazer uma área externa assim, com área de balanço e tal. Aí você vai olhar a estrutura, não tem. Aí você, poxa, que solução que eu vou desenhar para isso daqui? Então, isso é comum. A gente estuda pra caramba e continuamente. Feiras é uma coisa muito legal. A gente tava falando de feira antes da gente começar. Uhum. Meu, lá a gente sempre tenta todo ano participar das feiras que disponibilizam, né? Em São Paulo aí tem bastante. Porque você vai numa feira, você vê uma pecinha, você vê uma ferramenta, você vê uma conexão. Cara, a gente tirou tantas ideias para trazer para o mercado aqui da Baixada Santista, indo, né, atrás de conhecimento. Puxa, isso Isso é tão ajuda demais o importante, cliente. né? Isso é tão importante. Isso é um dos meus propósitos, né? Trazer essas novidades, trazer conhecimento para o mercado Sim. da Baixada Santista. E para a gente melhorar a qualidade, né? Por isso, a gente tem que melhorar a qualidade de prestação de serviço, né? O Santista é muito acostumado com monopólios, né? E a gente precisa sair disso. Isso é uma coisa... E o crossing é uma forma de você democratizar e fazer com que os... Porque a unanimidade, para mim, é boa, né? Então, a gente precisa democratizar para que a gente consiga todo mundo crescer junto. Porque Claro. cresce o cara que vem com ideias novas, e cresce o cara que está lá parado e que ele necessita ir atrás de ideias Sim, novas, sim. né? Senão fica todo mundo num patamar muito baixo. Um motivo outro, né? Um A motivo verdade é essa. outro, Você exatamente. para pensar junto em uma solução, você tá aprendendo. Você Aí tá a gente se vai falar, desenvolvendo. a gente vai chegar naquela perguntinha que eu queria fazer, Qual das perguntas que eu bravas falei, aí você que a preparou? gente falou lá antes, que você falou que você só ia responder aqui. Rola ciúmes? De quem? Pra quem? Síndico? Não, né? Dos outros fornecedores. Não vem disfarçar, não. Rola Ah, ciúmes. Assim, quando vê essas parcerias, assim, rola um ciúminho, pô, não sei o quê. Porque a gente vê que Porque a você não Baixada faz Santista... comigo, faz com ele. Isso! Cara, Você foi lá, fez aquela obra com ele, não fez comigo e vice-versa. Vou falar meu ponto de vista sobre essa questão. O mercado da Baixada Santista condominial, ele é um mercado que tem bastante empresas, né? Então, você tem desde empresas maiores, aí um pouco mais estruturadas, como você tem ali um prestador, às vezes, autônomo, que também faz um serviço super legal. Uma empresa, a empresa é ele, né? Ele pega uma obrinha ali por vez, às vezes um serviço por vez. E, cara, ciúme sempre rola, não tem como, mas eu vejo que ninguém bate cachorro morto, né? Então, quanto mais o mercado, quanto mais as parcerias vão se desenvolvendo, quanto mais a coisa vai andando para frente, é natural que você vai ter gente querendo entrar nessa mesma onda. Na verdade, o que acontece é isso, né? Poxa, tá acontecendo ali, eu também quero. Assim como a gente também, né? Pô, você tá vendo uma coisa legal que tá acontecendo ali, você não quer participar, você não quer fazer parte, né? Quanta coisa... O convite, né, pro síndico legal, quando a gente Sim. sentou para conversar, poxa, é um super projeto. Quero participar, eu quero estar junto. E com certeza rola ciúmes, né? Porque todo mundo quer estar no mesmo barco. João, não pode nem contar, né, João? Do João rola bastante Não, olha, ciúmes, né, João? eu dou oportunidade para todos que chegam e pedem parceria com a gente e tal. E é questão de dividir até onde a pessoa pode chegar.
Vai depender a estrutura da empresa dele. Eu estou com uma obra grande que vai precisar de serviço de elétrica, assim, com especialista em alta tensão. Não vai ser uma empresa que não tem conhecimento em alta tensão. Falou, ó, dessa vez eu fechei parceria com outra pessoa, porque você não é tua Cara, essa especialidade. responsabilidade é Não é tua demais, João. especialidade, entendeu? Então, eu acho que não é questão de ciúmes, é questão de escolher a empresa correta para aquele tipo de serviço que você quer fazer a parceria. Sim, muitas vezes também a escolha é do condomínio, né? Muitas vezes sai um mas pouquinho, aí- sai dali. Não, mas não. aí, indicação pesa, aí né? você indicou, ó, essa pessoa indicou 1, 2, 3 aqui, esse daqui tem conhecimento técnico. Se você quiser fechar com outro, fique à vontade. Isso daí, né, o síndico, claro, o síndico escolhe com quem ele quer fechar. A gente dá as orientações, O né? do João rola ciúmes quando ele ganha concorrência, que o pessoal fica de mal. Aí a gente fica sabendo, viu? Não, aqui na administradora, a administradora trata muito disso, né? A gente, até por conta da nossa função dentro da gestão condominial, que uma delas é realmente a consultoria, é você ajudar o síndico, né, o condomínio, e aí gera essa questão da referência, a administradora passa muito pela administradora, né? Sim. A gente não tem, obviamente, poder de decisão, mas a gente meio que indica, esse aqui eu conheço, esse aqui eu conheço, esse aqui eu conheço, e o síndico vai lá, faz os orçamentos. Isso é muito importante que a administradora faz. Isso é Sim. muito importante. É o Sim, primeiro porque, crivo, né? Ali você passa pela mão da cara, Fábio, administradora. porque a gente tem muita gente aventureira no mercado, Sim. Tem. né? E aí tem certos condomínios que investem um valor ali suado, né? Claro, um dia Suado diferente, ali, né? E aí a coisa não dá certo. E a gente tem uma certa experiência, né, de mercado. Não só de conhecimento, de conhecer os fornecedores, mas a gente tem uma certa experiência até pelo contrato que o cara faz, você já sabe, isso aqui vai Tá dar meio muito, capenga. tá meio capenga. E eu tenho, particularmente, uma personalidade onde eu acompanho bastante, né? Tem síndicos que passam, as coisas passam por mim, Sim. né? Ai, André, o que tu acha desse? O que tu acha daquele? O que você... eu leio os contratos, eu analiso os contratos, eu mando os contratos de volta para fazer. E não importa qual é a empresa, não. Muitas vezes são empresas Claro. menores, muitas vezes são empresas maiores, então a gente está acostumado a lidar muito com isso. Na questão da referência, mas na questão do crossing, quando a gente vai falar da administradora, eu também acredito que cada um tem sua especialidade, né? Então a gente não abraça tudo. A Silva Santos é uma administradora, tá? Sim. Eu não faço jurídico, não faço seguro, E você é advogado, e né? eu sou advogada. Comecei a minha vida no direito. Advocacia. E aí eu não faço jurídico, eu não faço contencioso. Nós temos vários aí parceiros, também às vezes, eu acho que da mesma maneira que o João está falando, acho que depende um pouco do perfil do prédio, depende do tamanho do prédio, da necessidade, você Tamanho acaba da indicando. obra, né? Tamanho da obra que vai ser feita, né? Então Sim. você vai realmente referenciar ali meio que você faz um filtrozinho, né, para o próprio condomínio. Eu também, da mesma maneira com o corretor de seguro. Tem administradoras que elas abraçam, elas fazem tudo, né? Você vai fazer Tem todos terceirizada, os tá lá serviços, dentro. sim. Isso foi uma tendência de mercado há uns anos atrás. Eu não sei se na área da engenharia também foi, mas há uns 10 anos, uns 10 anos atrás era uma tendência de mercado. Uma empresa só, ela abraçar todos, ela te dava todas as soluções, né? E isso já se mostrou, até pelo próprio mercado, que não dá certo, né? Porque você não consegue carregar tantas expertise de uma forma tão primorosa, uma empresa só. Sim. Você teria que ter, só se fosse Mas se for um grupo, né? grupo, Você pensar em um grupo mas aí empresarial é uma coisa. exatamente. Você tem divisões ali, ó. Essa divisão de elétrica é um time, é uma equipe. Essa divisão de civil é outra equipe. Existe, né? Tem grandes construtoras aí que tem essa diversidade de atuações, né? Mas eu acredito que nesse ramo que a gente atua, Mas é terceirizado, condomínio. aí essas empresas terceirizam. que é o grupo, né? É o que, Terceirizam. no fundo, que ela isso que eu faz, tô ela falando. pega o especialista de cada Exatamente, área. mas ela deixa de ser, ela perde a expertise dela para fazer logística. Aí entendeu? Perfeito, é isso. Eu vou fazer a logística. E aí na administradora você tem administradoras que têm síndico profissional, as administradoras que têm o jurídico interno, administradoras que têm o corretor que é corretora de seguro. Cadê o compliance disso também? Você entende quando você vai falar sobre verdade. isso? Cadê Sim. o compliance disso tudo? E não estou falando só quando a gente fala de engenharia também, né? A questão de você
por exemplo, a Ingecom, a gente sabe que está sempre seguindo as normas e que os funcionários deles são todos registrados. Sim. E é por isso que muitas vezes inviabiliza você essa coisa de abraçar o mundo. Quando você faz a coisa muito certinha, não dá muito certo. Então, quando as pessoas perceberem, olharem, olha, isso aqui eu te faço isso, você Quando você oferece muita coisa. Presta Mas atenção. sabe que isso é uma coisa que você falou que para mim é muito importante. Você falou bastante referência, né? Como que a gente referencia a empresa? Cara, as melhores pessoas para falar São os das clientes. referências são os clientes. E tudo isso, tudo que a gente prepara, né? A Ingecom, a E4 e assim, outras várias empresas. Você prepara uma estrutura para atender de acordo com a norma, a estrutura de funcionários, os EPIs, todo mundo treinado, sabe? Isso tem um custo, isso Muito. pesa. Só que o resultado disso é você ir lá no Google, por exemplo, tá lá os clientes que você te avaliaram, você tem uma lista de referência onde você vai aleatoriamente um cliente que você está fechando, vai ligar para um outro sem nada combinado e você vai ter realmente a resposta daquilo ali. Acho que isso para mim é a melhor coisa. Então, essas parcerias, as indicações e tudo mais, elas têm que ser embasadas nisso, sabe? Em referências. Sim. Posso fechar com ele? Você não precisa acreditar em mim. Acredita no trabalho que a gente fez, conversa com o meu cliente, dá uma olhada na transparência. Precisa ter seriedade nisso também, né? Isso é o que o João comentou, né? Por que tem credibilidade? Porque ele consegue, né, ofertar alguma coisa que tem todo um portfólio por trás, tem toda uma história de sucesso. Resultado, né? Resultado, exatamente. Você entrega resultado, né? Você não está ali na parte da promessa. João, a Cris Sanches mandou um abraço para você. Oi, um abraço para ela também. Cris Sanches. Síndica. É síndica? Síndica. Olha. O João e os clientes deles apaixonados. Todos são. Todos são. Todos são. E os seus também, né, Fábio? Tem uma turma boa. Tu tem um portfólio bom agora, hein? Tem uma. Quantos anos você está no mercado? A gente já falou sobre isso. Eu trabalho com elétrica já tem. Vou revelar a idade aqui, é foda. João, jura por Deus, João, que ele tá Não, eu tô há 20 anos, 22 anos que eu trabalho com elétrica, né? Já faz tempo, comecei bem de garotinho, desde a época do Senai e tudo mais. E aí eu fui pra indústria, trabalhei muito tempo na indústria. Isso foi muito legal, porque deu uma base profissional absurda. E com a E4, no modelo que a gente montou ela para estruturar para dentro do condomínio, ela está há 3 anos. 3 anos fazendo... Nossa, temos um caminhão de obra executada em 3 anos. Que maravilha, hein? Foi muito legal, cara. E assim, estruturamos, assim, pensamos, estruturamos, planejamos, criamos todos os processos, aí começamos a atuar. E graças a Deus, 3 anos depois aqui, tudo redondinho, sem obra atrasada, sem cliente devendo cliente, sem, sabe, serviço todos em dia. Então, é um baita orgulho, né? Falo até feliz. Não sou só eu, né? Claro, tem um time de engenharia para cuidar dessa parte aí. Aí, falando nisso, se vocês pudessem dar um conselho aí para os síndicos administradores sobre esse modelo de parceria, qual seria? Acreditar que realmente funciona a parceria, né? Porque as empresas não são especializadas em todos os serviços. Então, a parceria faz parte da conduta das empresas para executar um serviço. Isso é fundamental. E não só em construção civil com elétrica, mas hidráulica, tem dados, sistema de dados, tem uma variedade enorme de serviços que você tem que ter parcerias. Né? Senão, é que nem ar-condicionado. Estamos fazendo uma obra em que está dentro do nosso escopo instalar o sistema de ar-condicionado, chillers, são equipamentos que são importados. Se você não tem uma parceria com a empresa que trabalha, que conhece sobre ar-condicionado, sistema porque central... precisa de uma instalação específica, né? Porque pede até garantia, né, João? Sim, se por acaso fizer alguma coisa... Sim. Então, tem que ter projetista, parceria com projetista, parceria com a empresa que vai fazer a instalação. Então, isso é primordial, né? É diferente de terceirizar. Sim. Terceirizar, você pega e faz uma concorrência e terceiriza para o mais barato. O contrato é comigo e aí eu pego e pego aquele... Eu recebo de você
100 mil reais e aí eu contrato É a aquele logística cara. que você falou. É a logística. ele deixa de ser uma Ah, empresa de engenharia, passa a ser uma empresa de logística. Exatamente. Tem um condomínio que a gente está fazendo aqui em Santos, bem legal, que a gente está fazendo toda a infraestrutura do condomínio para passar cabos novos para os apartamentos, então tem troca de prumado, troca de cabo de entrada e tudo. E a solicitação da síndica, quando fez para a gente, olha, quando você fizer a estrutura para prumada, eu preciso que você pense e faça a estrutura para a parte de dados também. Então, passa cabo de rede, internet, telefonia, interfone. Aí Separado, né? Separado. E assim, fui super transparente com ela. Falando, eu não faço essa parte. Eu não mexo com dados, eu não mexo com sisteminhas, nem nada disso. Quem é o teu parceiro que você já trabalha aqui no prédio, que você tem confiança e que mexe com isso? Ah, é esse cara que me atende. Então, beleza. Então, traz ele, nós vamos conversar, nós vamos fazer uma parceria junto. Eu vou fazer toda a infraestrutura que ele precisa e ele vem com a parte de cabeamento, vem com a que é a especialidade dele, conexãozinha, detalhezinhos. E aí é mais um crossing, né, que a gente está falando, com outra vertente, não só da engenharia civil, mas dentro da área de elétrica tem situações como essa. Você acredita que o crossing traz mais transparência, então, para a gestão? Automação. Hoje em dia, automação é o que está definindo tudo numa obra que você vai fazer. Por exemplo, você tem automação das bombas de recalque, para você até saber o nível da água do reservatório de cima com relação ao nível da água do reservatório de baixo. É maravilhosa essa automação, viu? Nossa, você tem automação de ligar e desligar as luzes do condomínio para você economizar. Você tem, então, automação tem tanta coisa. Tem bastante. É uma área que você tem que também ter parcerias com o sistema de automação e empresas que têm conhecimento técnico sobre esse assunto, né? João, o que eu estou falando agora é tudo nome chique, né? A tal do compliance, a tal da transparência, é você ser transparente com o seu cliente, é o cara saber o que ele está comprando, é saber o que ele qual é o resultado que ele vai ter, e aquela coisa de você ter o melhor resultado possível para dar para ele, independente de quanto você está ganhando de dinheiro. Né? Porque E assim, é o que você falou também, que é uma questão de postura de vida, né? Ninguém sobe sozinho. Então vamos lá, vamos todo mundo junto. Isso faz. Eu também acho que isso traz mais. O mercado fica mais. Como é que eu posso dizer? Mais dinâmico, traz mais dinamismo para o mercado. Você sai daquela coisa dos monopólios. Sim. É um mercado mais moderno. Fica um mercado mais moderno. Com mais concorrência no bom sentido. A concorrência sempre vai ter, né, André? Não vamos viver na utopia de que você vai estar sozinho, navegando sozinho no mercado. Isso aí eu acho que tem que ter mesmo. A concorrência ela é importante, porque ela te motiva a ser melhor. Senão você estaciona, assim como muitos aí que ficaram sozinhos durante um tempo aí de caminhada no mercado, estaciona. Estacionar, é verdade. Aí fica para trás, você precisa se desenvolver, você precisa ter alguém ali te pressionando, sabe, para você ser melhor, isso é importante. Isso inclusive nas administradoras, sabia? As administradoras, a gente estava tão habituadinha com o nosso esquema, você pode ter sentido que as administradoras também evoluíram demais nos últimos 10 anos, porque a gente estava ali tão tranquilinho com o nosso esquema, aí de repente começou a vir as administradoras. Vai chegar outras, vem em São Paulo, aí chega outra, chega uma nova, aí chega online, cara, aí tu começa. Isso faz muito bem para o nosso mercado, principalmente para o mercado condominial, e principalmente para a Baixada Santista, porque a gente já tem aquele estigma de tudo que o síndico santista da Baixada Santista, porque não é só de Santos isso, né? Esse é da região, né? Existem outras regiões além de Santos que são até piores, são mais bairristas, mais fechadas, né? Você tem mais dificuldade de entrar no mercado. Bertioga é uma delas. Bertioga, a galera é tudo assim, fechadinha. E quando você traz novas soluções, nova tecnologia, você necessariamente acaba, de alguma maneira, levando desenvolvimento para aquela região, naquele sentido daquele... Eu estou falando do mercado condominial, mas eu acho que em todo sentido. Uma parceria assim, muito importante na parte estrutural dos prédios. Sem falar os prédios inclinados, né? A gente vai falar sobre isso, João. Tem um desafio à parte, né? Tem um desafio... Não, crossing. Vai ter um crossing importante aí, né, João? Porque você tem toda a parte de alvenaria indo para esse lado dos prédios inclinados. A gente sabe que a gente tem uma expertise
que vai ser necessária, E são poucos que têm que são muito poucos que têm. Tem. Então, vai ter que ter um crossing entre as empresas de engenharia para fazer uma parte dessa obra e depois calculista. vai vir o calculista e vai vir a empresa para poder Sim. trazer quem quiser, os macacos hidráulicos para poder segurar ali os prédios. Hoje o Papa, para não falar que... Mas é o Pimenta, Sim. né, calculista. Tem o Maffei também, o professor Maffei, que são pessoas que têm a sumidade com relação à estrutura, né? E eu tenho muita parceria com eles dois. Tanto que amanhã eu vou estar levando ele no prédio no Guarujá. Ah, Pimenta. Semana passada eu levei no prédio da praia, na Praia Grande. Gente, Pimenta é demais, gente. Tem prédios, assim, a pessoa, nossa, mas você vai conseguir trazer ele? Eu falei, consigo, eu tenho parceria com ele, e não vai te cobrar nada para ele vir aqui para te fazer uma análise e te dar um orçamento. Ele é muito generoso. Ele é um cara que distribui conhecimento. É impressionante. O perfil a gente quer fazer para ver feito, né, João? Quer fazer pelo o dinheiro, o orçamento, tudo é uma consequência, Óbvio. porque obviamente não vai acontecer sem. Até falo para o síndico, se você contratar ele, qual outro engenheiro no Brasil tem a capacidade técnica que ele tem para discordar de um projeto ou um reforço estrutural que ele está fazendo? Não existe. Com essa parceria com ele, o prédio vai conseguir baratear muito e ter um serviço com uma qualidade excelente e aumentando a segurança da estrutura do prédio. Ele busca soluções de custo menor. Ele não é aquele cara que vai chegar lá e você vai ter que gastar. Ele te dá várias soluções. A gente fala sobre a questão dos prédios inclinados, porque é realmente uma questão muito específica e muito difícil, né, João? Não é vamos ali resolver. Que nem eu tô num especialista prédio... brabo e dinheiro, cara, também. Muita Então, grana, é um grana pra estudo que está se resolver. fazendo, como é que você consegue resolver esse problema com o mínimo de custo que você possa ter por conta de quem vai... Obviamente, a gente está... a prefeitura de Santos, o Rogério, maravilhoso, né? Ele defendeu essa causa na época da eleição e realmente seguiu com isso adiante, conseguiu várias coisas, depois a gente vai falar agora, porque a gente não pode, mas depois, obviamente, a gente vai falar. E porque é uma doença da nossa orla, né? Sim, é natural, né? E aí, quando a gente fala de crossing, é isso aí. É não vir nenhum aventureiro e falar, eu faço tudo. Eu levanto o prédio. Eu levanto o prédio. Por isso que eu estou levando o Pimenta nesse prédio amanhã. Porque o calculista que o prédio contratou, nada contra ele, mas ele fez uma análise e todo o reforço estrutural está usando fibra de carbono. Então vai usar muita fibra de carbono. Na hora que eu falei isso para o Pimenta, ele falou assim, fibra de carbono no subsolo. Pois é, hoje com a utilização de carros elétricos, muitos carros estão pegando, a bateria está pegando fogo. Fibra de carbono pega fogo. Olha, a gente nem sabe. olha E olha aí a Pois é. importância da expertise das pessoas saberem, cada um saber o que está Então, fazendo. você pode pôr fibra de carbono, mas não no todo o reforço. Sim. Senão, se um dia tem um problema de um incêndio no subsolo, inclusive até em função dos carros elétricos, não vai adiantar nada a fibra de carbono. Falamos queimar sobre isso tudo, também. falamos. Olha, esse moço tá arrasando aqui também, viu? Tá É. arrasando. Falamos sobre carros carro elétricos. Mas essa da fibra eu não Essa tava da antenado fibra, não, olha, hein, gente. João? Essa aí é ó, informação nova. Ó, você vê? Olha João, só, e é verdade mesmo. João é uma cara, se sumidade. pensar, já é mais uma coisa que provavelmente o bombeiro vai pegar no pé. Depois a gente vai falar vamos dar nosso breakzinho, que aqui o povo já tá gritando. Daqui a uns 3 minutinhos estamos de volta.
A forma como as pessoas acessam e convivem em condomínios pode transformar o bem-estar e qualidade de vida de todos os usuários, gerando uma convivência mais harmônica, responsável e segura. Somos a Atende Portaria. Nossas centrais de operações trabalham de forma integrada e com o apoio de profissionais especializados e altamente qualificados, gerenciando e controlando o acesso de moradores, visitantes e prestadores de serviços 24 horas por dia. Além disso, nossos clientes podem economizar até 60% na taxa de condomínio. Nossas unidades locais são responsáveis pelo relacionamento, implantação, instalação, manutenção e evolução da portaria remota. Como especialistas focados em portaria, garantimos um atendimento ágil e eficiente. Torne seu condomínio mais inteligente, moderno e tecnológico, proporcionando agilidade, bem-estar e economia para todos. Atende Portaria. Venha viver uma nova experiência. A iFone Engenharia é uma empresa com foco em engenharia elétrica, preparada para atender você, cliente, da melhor forma. Atuamos na área condominial, tanto na área residencial, também na área industrial, aqui na Baixada Santista. Atuamos com projetos marcantes para garantir a adequação desde a entrada de energia, centro de medição, quadros administrativos, quadros de bomba, sistema SPDA. Se você ainda não conhece a gente, acesse os nossos canais. A todo um time de engenharia preparado para te atender, rápido e com eficiência, como você precisa, como você merece. Vai ser um prazer ter você com a gente. Você que tem 100 mil para comprar um carro, não compre à vista. Sabe por quê? Porque se você pegar e fizer uma carta de consórcio de 140 mil, usar 35% da carta como lance embutido e 35% de teu recurso próprio, isso significa que você vai dar 35 mil reais, você consegue ser contemplado. Acompanhe a nossa programação 24 horas ao vivo pelas operadoras de TV a cabo, pelo nosso portal e aplicativo oficial, digitalmente via simulcast e nas maiores plataformas de streaming. Saiba mais em tvcomsantos.com/abrangência. Somos multiplataforma. Somos TV Com. E aí, ó, olha um acidente. Estamos aqui não estamos falando mal de condômino. Mentira. Não, porque a gente tem os condoanjos. É que a gente tem os condemônios. Conhece os condemônios? Como é que é? Condemônios. Condemônios? Condemônios é até um Amanda Lobão. Você fez um podcast com a Amanda Lobão, não fez? Sim, é. sim. A Amanda Lobão, ela chama esses condôminos aí que não gostam de tomar responsabilidade para si, que tudo joga pro outro. Aí ela chama de condemônios. Mas aqui no nosso canal a gente só tem condoantes. Só condoantes. Só gente que gosta de conhecimento, que vão lá nas assembleias participar. A turma boa. A turminha boa. Vai participar, vai falar vai dar sugestões positivas. É só sobre isso que a gente vai conversar aqui. Eu queria perguntar uma coisa, mas aí a gente enveredou por um caminho que eu me esqueci. A gente está falando de crossing. A gente está falando de crossing da questão até dos prédios inclinados. Sim. Né? Desse aspecto, por exemplo, é um negócio primordial que todo mundo só vai ganhar, porque não existe uma empresa que vai conseguir fazer todas as camadas desse processo
do começo ao fim. E quando você trata disso de uma forma de parceria, você minimiza o custo, porque aí não é uma questão de logística, tipo, eu vou cobrar um tanto, aí eu tenho que ter o meu tanto e o teu tanto, e aí o tanto Então, triplica o valor. nesse caso, a Ingecom está se preparando para gerenciar essa obra. Tá? Como gerenciar? Olha aí, mais um produto. Tá? Egecom sempre inovando. Sempre trazendo Egecom, toda vez novidades. que eu não sei como é que o João consegue, mas eu acho que isso é a história do Joãozinho. Ah, é, o João tá O envolvido, Joãozinho, né? é o Joãozinho, né, Joãozinho? Você que dá essas ideias. Cada vez que o João vem aqui, ele traz uma novidade. O gerenciamento dessas obras dos prédios inclinados, como é que vai ser feito? Vai através das parcerias com Sim. o calculista faz o projeto, então tem a parte civil que a gente executa, a Ingecom executa, e tem outros serviços que são complementares, que tem a locação dos macacos, tem a vinda da fábrica com os produtos que vão ser utilizados, que vai ter a utilização de muito produto, muito grout, muito concreto especial. Sim. Então você tem que ter a fundação profunda, você vai ter que fazer uma fundação auxiliar ao redor do prédio, então você tem que ter parcerias com empresas de estaqueamento, com equipamentos pequenos, você não pode entrar com isso. O prédio está lá, você não vai demolir o prédio para fazer um estaqueamento novo. Então você tem várias. Então a gente Já está se preparando para isso, para a solução isso. que vem aí. Precisa. Precisa. Precisamos de empresas E precisa, aqui da exatamente, região, precisa desse fortíssimas olhar. nisso. E eu acho que o mais interessante é que precisa desse olhar criterioso e sério, sabe, João? E com carinho para essa hora da praia, para esses prédios. Porque as pessoas muitas vezes vislumbram só o interesse. Ah, então vamos, como você falou, vamos aproveitar a oportunidade. Não é. Que nem essa semana eu tive no Núncio Malzone, que é o único prédio no Brasil que já voltou Reaprumado, né? reaprumado, e foi feito de uma maneira, foi o que conseguiram fazer, claro, mas o elevador não chega no térreo. Ele está numa altura mais alta, então tem uma rampa de acessibilidade que está fora de norma, porque não teve que se adaptar, porque teve umas vigas de transição no térreo. Então o posto de elevador ficou mais alto. E o pessoal para o quê? No primeiro andar? Para no intermediário, entre o térreo e o primeiro, para no meio. E aí nós estamos já fazendo uma análise, junto com o Pimenta, de conseguir fazer com que o elevador chegue até o térreo. Porque o crossing do João é com os menores, viu? Não quer fazer. Só crossing do João só com cara top de conhecimento. Obrigado, João, pela parceria. Não isso aí já é uma estrelinha dourada. É isso aí. É uma estrelinha dourada, né, João? Porque tem critério aí, né? Sim. Não, e nesse nível aí de reforço, de reparo estrutural, reforço de recuperação, cara, tem que ser os caras mesmo. Que nem há uns anos atrás. E o cara vai mexer com tudo, né? Vai mexer com toda a estrutura, por exemplo, do prédio que eu administro, vai mexer com toda a estrutura da parte térrea. Vai. Fundação toda. Não, toda a fundação nova. Toda a fundação, não. E a parte de hidráulica, né? Vai mexer com a parte elétrica também. Vai mexer com toda a logística do condomínio, porque porque vai levantar, então por exemplo, e tem lá, eu esqueci o nome, né? Onde fica a parte elétrica. Centro de medição? Centro de medição. Se ele tiver no térreo, ele tiver que movimentar, vai ter que fazer no... Vai mexer no Senão você cria um buraco ali para você chegar no centro de medição. Não, é assim, tem prédios que recalcaram e que afundaram meio metro. Sim. Então você vai subir esse meio metro e o cabo. Às vezes não dá. Vai faltar cabo, vai sobrar cabo de elétrica. É todo estudo. Então, é esse gerenciamento que a gente vai fazer. E é um... então, João, falamos então hoje estamos falando do assunto perfeito, o crossing. Sim, exatamente. E o desafio que né? Porque você tem que construir muitas vezes tudo isso em paralelo ao que já funciona, né? Sim. Você não pode desligar simplesmente, vou desligar um prédio aqui, vocês arrumam toda a parte civil aí, depois que vocês terminarem a gente vai lá e liga tudo de novo, não é assim que funciona. E vai ser um desafio bonito, hein? O ideal é você gastar tempo se preparando, né? Para quando executar, você já conseguiu levantar todas as dificuldades, toda a logística que vai ser necessária. A gente vai fazer esse corte e colocar lá no grupo da COP, porque é importante as pessoas terem esse conhecimento. Primeiro que existem pessoas em Santos, empresas em Santos se preparando para isso, né? Que vão fazer com certeza com um olhar mais carinhoso, mais caridoso. Sim, né? Com certeza. E dando o melhor
né? Você está com o melhor do seu lado, que é um dos maiores calculistas, é uma sumidade. Sim. Né? O Dr. Pimenta e compartilha, engraçado, que obviamente é todo mundo aqui querendo mercado, querendo ganhar dinheiro, mas a gente compartilha do mesmo propósito, compartilha daquela coisa de dar o melhor, de oferecer o resultado, pelo bem da cidade, pelo bem do cliente. O Dr. Pimenta é um cara que ele visa muito isso, né? O bem todo um trabalho de fazer. Eles estão fazendo para projetos agora e dando soluções, e não soluções de custo alto, mas soluções de custo médio, né? Para não impactar tanto a vida dos condôminos. Cada um dando o seu melhor. Se cada um der o seu melhor, a gente tem uma sociedade melhor. Exatamente. Né? Faz todo sentido isso. E isso é importantíssimo. Acho que muito legal do Crossing é isso. Acho que antes de entrar numa obra dessa, você vai pegar os especialistas de cada área, você vai sentar numa mesa e você vai planejar, você vai idealizar, vai mitigar os riscos. Cara, você vai fazer todo o planejamento ali. Quando você parte para a execução daquilo, cara, você já tem uma formação da obra na sua cabeça que te leva num caminho diferente. E, Fábio, só os melhores têm o culhão. Para sentar e planejar, né? Para fazer isso, de pegar ele e juntar um conjunto de pessoas tão boas quanto ele. É só para quem tem muita seriedade, só para quem sabe o que é. Porque, né, João? Porque você distribui ali os louros. Sim, né? sim. Então, o cara vai saber que o Fábio também é um puta engenheiro. Então, você distribui esses louros e você dá a oportunidade. E para você tá tudo bem, porque você sabe quem você é, onde está a tua empresa, qual é o propósito dela, o que ela faz. Cara, faz toda a diferença. Claro. Faz toda a diferença pro mercado. Né? Isso faz muita diferença. E só para quem tem muita fibra. Mudei a palavra, gente. Ficou melhor agora, não ficou mais bonitinho? Fibra é legal. Fibra ficou bom. Fibra é legal. Mas fibra de carbono. Né? Só para quem tem fibra de carbono. Cuidado que pega fogo. Hein? Que pega fogo. Gente, a gente estava falando aqui no intervalo. Conta isso para as pessoas terem esse conhecimento, João, sobre a fibra de carbono. Sobre a questão de fazer... o reforço só com fibra de carbono. Então, ela é inflamável. Então, quando fazer um reforço, você tem que mesclar não só fibra de carbono, principalmente em áreas de subsolo e em áreas fechadas. Se tiver algum incêndio, principalmente os carros elétricos hoje estão pegando fogo a bateria, não vai adiantar nada você ter feito o reforço com fibra de carbono, porque você vai perder aquele serviço. Né? Então, tá pensando que vai pode pegar agravar, fogo. Né? Mas já você pode arranjar um outro problema ali, né? Você está tentando solucionar uma coisa. Destruir o carro, ter tudo, você ainda pode destruir você até usa a fibra, mas você projeta não só tudo com fibra. E já saiu a norma? Ainda não. Você acredita? Ainda tá em audiência pública, o bombeiro divulgou algumas coisas, mas ainda não bateram o martelo efetivamente sobre essa norma. Você arriscaria um palpite, Fábio, sobre isso? Eu acho que tem medidas de segurança que elas são importantes, sim, serem tomadas, sabe? Rotas de fuga, às vezes você tem situações ali dentro de um subsolo que o carro pode vir a apresentar algum problema e realmente ter o pior ali, que é o incêndio, e você pode acabar danificando todo o sistema ali do condomínio e colocar vidas em risco, sabe? Então eu acho que tem que ter sim algumas precauções para você poder manter uma segurança dentro do condomínio. Eu acredito que o bombeiro deve liberar a instalação de tomada de carro elétrico em áreas abertas. Entendi. Então tem muito condomínio que você tem estacionamento de mezanino. Tem alguns condomínios agora mais modernos que estão sendo construídos ali com as garagens suspensas, elevadas, você não tem subsolo. Então, de repente, é uma área que você tem ali uma circulação melhor, sabe? Então, eu acho que isso provavelmente deve passar. Agora, talvez subsolo mesmo, eu estou desconfiado que eu acho que não vão aprovar. Mas isso é só palpite, eu não posso disso, afirmar. Tem o síndico que tem que tomar cuidado, que já estão colocando de uma maneira desordenada. Isso que é o principal. Sim, vários prédios sobre estão isso que a gente colocando conversou da última vez também. Desordenadamente, isso é um perigo. Porque isso cria um investimento que vai se perder, né? Cara, não só isso, né? Você pode perder o investimento, você pode colocar o seguro do prédio em xeque, então uma eventualidade maior, você perder o seguro, sabe? Tem uma série de problemas que pode acarretar. E uma recomendação para os síndicos, né? Que eu acho que é o mais importante.
pesquisem antes, cara, conversa, tirem as dúvidas, sabe? Tem muito pessoal vendendo carro elétrico, vendedor de carro, né? Ele quer vender o carro, óbvio. Não, então vai lá, é simples, é uma tomadinha que você pode colocar lá e você carrega o carro. É uma tomada? A tomada final mas e o que tem antes da tomada? Quais são as proteções? Qual que é o estudo técnico? Tem toda uma normativa para você entregar aquela tomada. Cara, é tão importante sabe? isso que tá falando, Fábio, porque assim, o brasileiro vive de moda, né? Agora virou moda ter esses carros. Cara, virou moda. Lindo, e aí status, né? O santista adora um status também. E aí ele compra esse carro e ele traz esse problema para dentro do condomínio. Sim. Aí ele, não é? Chega lá pro Nossa, síndico, tem olha, eu tenho esse... cabelo. Aí, quando se você pega um síndico com um pouco menos de conhecimento, ele vai lá, compra o negócio e manda fazer. Né? E é por isso que é interessante você ter pessoas sérias que simplesmente não querem te vender um produto, eles querem simplesmente ter um resultado. Então, você não vai vender simplesmente um negócio de um cara que você sabe que daquilo lá não vai surtir um bom resultado. Sim, que você corre um risco daquilo explodir, você corre um risco de pegar fogo, você corre uma série de riscos, inclusive pro dono do carro, gente. Inclusive, isso que eu falo nas assembleias, porque eu tive várias assembleias nesse último ano de 2024, comecinho de 2025, só sobre esse assunto. Eu tenho prédios que querem proibir a entrada de carro elétrico dentro do condomínio, por conta disso. Do conta do risco. Então você não sabe. Também nem para um lado nem para o outro. Acho que dá para ter solução para todos os lados, né? Mas a gente precisa entender que saber quem contratar, porque justamente isso, você vai num lugar que, eu quero comprar bateria para o meu carro para instalar no meu condomínio. Você precisa entender, você precisa contratar, por exemplo, o Fábio, que o Fábio vai dizer, olha, aqui tem condições, aqui não tem condições, não faça isso no subsolo, faça isso numa área aberta, você vai minimizar risco, nós temos uma norma para sair. Você é uma pessoa séria, criteriosa, que você vai vender o resultado, você não está vendendo só simplesmente produto. Claro. Mas você falou a palavra importante, saber quem vai contratar. Hoje eu estive num prédio, eu estava até com o síndico no subsolo, aí eu vi lá, tinha um ponto de carregamento para carregar carro elétrico. Lá você colocou aí, mas... Poxa, mas quem fez isso daí? Parece que está meio adaptado, né? Não, foi o engenheiro elétrico que fez. Bem, aí não pude falar mais nada, foi o engenheiro elétrico, mas será que a pessoa é especialista no assunto? O que está fazendo? Para deixar daquele jeito, porque está adaptado aquele negócio ali, não é um serviço que está correto. Só de olhar dá para ver que não está correto. No último podcast que a gente falou sobre isso, eu tava orientando uma síndica. Assim que acabou o podcast, ela me mandou mensagem. Ela falou, Fábio, parecia que você estava falando para mim. Aquilo era para mim que você falou? Aí eu dei risada. Eu falei, não era, mas se serviu, que bom, né? Mas foi justamente isso, né? O que você comentou, André. Ela me perguntou, o que eu faço? Devo fazer? Eu falei, a primeira coisa que você precisa fazer, faz um laudo técnico do teu condomínio para saber se as cargas, se a tua estrutura elétrica suporta as cargas. Vamos partir desse primeiro ponto. Segundo, fala com o teu seguro. Vamos verificar as normas vigentes, bombeiro, tudo direitinho. Se tudo passar, tecnicamente eu te garanto segurança. Agora, o que você quer fazer sem toda a estrutura, sem toda essa estrutura por trás, o que eu falaria para você é, não faça. Exatamente. Não faça. Mesmo que você não vá ganhar dinheiro com isso, né? Eu não fechei contrato, é isso que eu tô falando. O importante é você ter responsabilidade, Exato. você ter critério e você vender resultado. É sobre isso. Claro. Gente, tudo bem que escreveu ali encerrar, mas a gente... Dá para soltar o momento fora da vaga? O Fábio, a gente deu esse desafio, né, o João? Hoje é o momento fora da vaga do Fábio. Olha só, cara, que responsa. Mas eu tenho uma história legal, aconteceu recente, né? E até tem um pouco a ver com o tema que a gente tá falando, que é o crossing, né? A administradora também tem um crossing com a gente, com os prestadores de serviço, muito importante, né? Então a relação de confiança, ela é primordial. Deu um problema ali, você sabe que você pode ligar para aquele seu parceiro, né? Ô João, tá caindo aqui e tal, me ajuda, corre aqui e a gente desdobra e vai lá. Isso, com certeza. E vai lá e resolve, né? E eu tava num prédio no Guarujá esses dias e 3 horas da tarde, uma atendente, uma gerente de uma administradora me ligou e falou, Fábio, pelo amor de Deus, me ajuda. Tô com o prédio desligado, o rapaz vendeu lá uma manutenção de um quadro elétrico para o condomínio
E o cara tá lá com o quadro todo desligado, o Electro desligou o prédio, vai ligar agora às 6 horas da tarde e ele tá passando mal, chamou o SAMU, sabe? Falei, tá bom, né? Eu imaginei que ia chegar lá e ele ia estar trocando um disjuntor ou alguma coisa. Cheguei no prédio, Andréia e João, o cara tava simplesmente com o padrão de entrada do prédio, a principal caixa de secção do prédio, com todos os barramentos desmontados assim em cima dele. Ele e a esposa chorando que não conseguia encaixar os parafusos no barramento e não conseguia ligar o prédio de volta. Aí eu falei, meu Deus do céu, 3h30 da tarde, quando a gente marca um desligamento, geralmente é das 8 da manhã até as 6, 7 horas. Sim. Aí eu falei, como que em 3h30 da tarde eu vou resolver o problema do desligamento? Meu Deus, foi engraçado. Eu olhei pra ele assim e falei, cara, você é um cara legal e tudo mais, mas faz um favor pra mim, sai, por favor, vai lá tomar uma água, cara, vai com o SAMU aí, pra onde você quiser, e deixa a gente tentar salvar o prédio aqui, cara. Aquela coisa de esperar a alma voltar pro corpo. Respira 10 segundos, porque diz que é a grande tática, que é pra você diminuir os peptídeos, né? Já ouvi falar sobre isso? Né? Diminui os peptídeos. Eu fiz um curso onde você tem que diminuir os peptídeos, aí depois você respira, aí você parte pra cima. Aí vai, foi exatamente, chamei os meninos, falei, cara, olha, pega a ferramenta aqui, vai, vamos assim, assado, vamos voltar pro prédio, prioridade. Aí conseguimos resolver e tal, deu tudo certo no final. Levou um pouquinho a mais, a turma ficou um pouquinho brava, porque ficou sem energia, ele até umas 8 e pouca da noite. Nossa, um pouquinho bravo, meu amigo. Mas a gente deu jeito. Eu tenho meme, depois que eu vou te mostrar, quando acaba a luz do condomínio, um pouquinho bravo. O povo fica bravo, né, Fica, cara? meu. Mas foi engraçado, coitado. Depois eu conversei um pouco com o rapaz. É isso que eu queria saber, e o rapaz? Eu conversei com ele, era um rapaz super gente fina e tal. Mas eu expliquei bonzinho, pra ele, né? cara, A gente bonzinho, adora essa gente boazinha. Cara, a gente vai até onde a gente tem realmente capacidade. Até onde É importante você reconhecer isso. Exatamente. Olha, isso aqui não é pra mim, cara. Então eu vou chamar um parceiro. Olha, orça aqui pra mim, ajuda aqui. A gente fecha parcerias. É essa a grande importância Agora do não, próximo. se você assumir uma coisa que não tá dentro da tua capacidade, a chance de dar muito ruim é grande, entendeu? É perigoso. brincar com coisa séria. Brincar com Exatamente, coisa exatamente. séria. Corre Brincar com risco, coisa né, séria. João? Corre risco de vida, risco de... Dele próprio, Sim, da e das pessoas que estão ali. Dos moradores. Engenharia né? não é brincadeira não, Não é gente. brincadeira. Não, baita responsabilidade. É baita responsabilidade. Que bom que agora a gente está numa época onde isso é valorizado seriamente, né, João? Agora eu estou acreditando que eu tô vendo aí do mercado que a gente está realmente separando o trigo do joio. Isso faz tudo, isso vem do conhecimento. Sim. Tudo bem, a tecnologia, a internet trouxe bastante conhecimento para o nosso colo, a ponto de a gente conseguir fazer podcast, de apresentar vocês, eles ouvirem você falar, vocês falarem, saberem a expertise de vocês, né? Tem um lado bom, como também a gente sabe que a internet tem um lado meio ruim, né? Porque o povo acha, da mesma maneira o povo acha que te ouvindo falar, sabe, né? Eu vi ali o Fábio falando, aqui é fácil, aqui é fácil. Tranquilo, Eu vou lá fazer. Vai lá. A gente tem os dois lados aí da moeda. E para variar, a gente poderia ficar aqui 2 horas, né? Mas olha ali, cerrou, estourou. A Camila já tá A apertando Camila aí, já sempre tá a me Camila, apertando. né? A Camila não nos deixa a gente ficar aqui falando eternamente. A gente teria papo aí. A gente tem outros papos, né? Essa dupla aí já... O Fábio já virou também, viu, filho? Já tô veterano. Já tá veterano, né, João? A Andréia convida... Tá vendo? Não, porque né? a gente tem Sempre bastante... bom. Eu acho interessante... Eu acho que tem certos assuntos que são um mistério pra gente, para quem não... Para mim, advogada. Eu acho que a parte de engenharia é uma coisa tão séria. Engenharia elétrica agora também, que a gente está falando sobre questões dos para-raios, a gente fala sobre o centro de medição, quão importante isso é, quanto isso interfere na vida do condômino, financeiramente, em questão de desperdício de energia e de questão de segurança de vida. Hoje eu vejo algumas seguradoras negando seguros por conta de centro de medição, por conta de questões de negligência no para-raio. A gente pode depois vir aqui falar sobre isso. Muito Eu legal. acabei de ter um prédio que foi negado a renovação do seguro por conta Que disso. o prédio não quer fazer. prédio Eu recebi uma ligação engraçada hoje. Né? O prédio não está regularizado. E não é nem questão de AVCB, gente, é questão de regularização. Estrutura mesmo, De né? estrutura, de centro de medição, acho que também eu não estava com o para-raio Em dia. em dia.
E para um condomínio isso é a morte, cara, porque é obrigatório Sim, por sim, lei você sim. ter. Hoje uma síndica me ligou perguntando, olha, eu preciso colocar um medidor pra zeladoria separar, mas a Electro já veio aqui e já condenou meu centro de medição. Ah, tá Dá ótimo. pra fazer? Oh, super. Eu falei, claro, mas agora. Calma aí que eu tô indo aí, já vou fazer. Eu faço uma tomadinha É, do seu apartamento pra zelar. Faz um rabicho. Faça um rabichinho, né, do seu apartamento lá pra, não tem como, né, pra, gente? pra zeladoria. Gente, vamos se despedir. Fábio, fala o seu contato. Vamos lá. Obrigado mais uma vez, Andréia, João. É um prazer estar com vocês. E mais uma vez aqui no Síndico Legal, meus contatos, eu sempre falo, Andréia briga comigo, mas meu celular é 99751. Eu não brigo, É eu só 13 acho 99751 9190. Repete, Também- desculpa que eu falei na sua Não, frente. imagina, é 13 99751 9190. Quem quiser entrar em contato com a gente, pode ir lá nas nossas redes sociais, @efora engenharia no Instagram, no Facebook, canal no YouTube, tem TikTok, tem tudo que é lugar ali, a gente tá navegando. Então, Sempre para levar conhecimento, né, para as pessoas. tem bastante, Pra a gente tem, democratizar isso, né, a Fábio? gente tem um blog bem legal, viu, André? É Quem muito entrar no bom. nosso site lá, pode entrar lá, tem reportagem saindo todo dia sobre parte elétrica. Então, dúvidas de síndicos, parte técnica, tem um monte de coisa legal lá que a turma vai postando é bem gostoso. E eu sempre parto do princípio que síndico que conhece contrata melhor. Ah, com É certeza. sobre isso. João, seus... A gente nem precisa passar contato, né? Tem placa em tudo quanto é placa em tudo lugar, aí quanto você é vai lugar, andar na gente. Se praia, é você só passear placa. na hora da praia, é só você tirar uma fotinho de placa e já tá lá, né, João? Mas obrigado, Andréia, por novamente ter convidado. É uma honra estar com você. Uma honra Você é está toda fazendo minha. muito sucesso. Amém. E eu vejo pelo sucesso porque as pessoas na rua me comentam que assistiu o teu programa. Né? Outro dia até te falei, eu estava numa feira em São Paulo, a Sim. pessoa chegou até mim e falou, eu te vi no programa, no podcast. É mesmo? Olha só. Então, sucesso, você está... Que bom, é sobre isso, assim, muitas vezes a gente fica ali, visualiza essas coisinhas, né, de santista, que adora ficar se comparando, mas o intuito disso é realmente levar vocês para as pessoas que interessam, sabe, as Sim. pessoas que se interessam realmente por conhecimento e que são as pessoas que são contratantes de vocês, o Então, resto. e quem quiser entrar em contato com a gente, tem um e-mail, engcom@terra.com.br, e tem o WhatsApp também, 974 13 30 38. João e Joãozinho. Joãozinho. Uma dupla dinâmica, gente. Gente, olha, vamos encerrar agradecendo aqui meus parceiros, tá? Eu quero agradecer, o podcast está enriquecido com a presença de vocês, com a parceria de vocês. Eu acho que a gente não teria esse espaço se não fosse realmente pela vontade, né, de vocês em fortalecer o mercado da Baixada Santista, em trazer essa expertise toda, todo esse conhecimento, cada vez, você vê, o João cada vez aqui com uma notícia, Só você, novidades. cara, você também só trazendo soluções, e soluções novas, em coisas que muitas vezes a gente nem imagina. Eu nunca imaginava, quando a gente conversou sobre a questão da reforma da fachada, nunca passou pela minha cabeça que existia a possibilidade, lembra que eu falei para você, mas há a possibilidade de se manter o para-raio na Sim, reforma da sim. fachada? Monta aqui, puxa dali. Exatamente, cara, a gente trazer soluções notórias ali com quem sabe, né? Então Sim. eu queria agradecer demais a presença de vocês, já avisar vocês que a gente vai fazer uma externa. Vamos marcar, né? Vamos Precisamos marcar essa já. data. Vamos marcar, eu já até chamei o nosso amigo da Derlocker, o Marcelo, que Legal. faz umas imagens. Posso dar um spoiler? Pode? Eu já cheguei a te falar sobre a fachada ventilada que a Engecom está fazendo? Não. Então é o próximo. Tô falando, gente. Eu vou ficar aqui Fachada 10 anos ventilada fazendo fachada ventilada. Ele falou que estava estudando sobre o assunto e trouxe o negócio. É sério. Vamos fazer uma externa, João? Vamos. Pô, fechado. Já aviso o Marcelo Derlocker, que é o nosso parceirão também. Não só agradecer vocês dois, que já são meus parceiros aí de tempos, o Marcelo Derlocker, também maravilhoso, o meu amigo Júlio, que eu fiz a cobertura do Conase, que vocês conhecem o Júlio da Tende. Eu vou fazer um evento para vocês se conhecerem. O Júlio é uma pessoa brilhante, vocês vão adorar conhecer ele. Ele é o CEO da Tende, que é uma das maiores portarias remotas do país. A portaria Legal. que mais cresce. Eu vi você Você entrevistando viu ele. ele? Ele acabou de receber pela terceira vez o prêmio da ABF, da Associação Brasileira dos Franchisings.
Cara, o cara é uma sumidade também. Uma empresa maravilhosa, com um propósito maravilhoso. Tudo a ver aqui, com a nossa comunidadezinha que aqui. legal. Que bom. Né? A minha amiga ali, a Corbelli, falamos sobre seguro, podemos voltar para falar sobre a questão das seguradoras negarem as renovações do seguro por conta de falta de, inclusive, principalmente, de problemas em questão da parte elétrica, certo? Fiquem ligadinhos aí, gente. Ó, já várias novidades. Estou empolgada, gente. Muito bom. Então, um beijo, até a próxima, até semana que vem.